Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de um signo, é o Leão com Lua em Leão. Eu escolhi aqui o artista, o Patrick Swayze, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as questões do como afeta um mapa a posição em uma determinada casa astrológica do Sol e aqui no nosso caso a Lua também. Como dá para ver aqui na tela, ele é um artista. E por que ele foi artista, né? Primeiro pela referência ao leão, né? Só o leão já seria o suficiente para ele entender que a expressão melhor dele seria a extroversão. Botando a lua junto, isso multiplica por vários x. No caso do mapa dele, ele tem o Sol e a Lua na 11ª casa. Isso sugere para quem já fez mapa, né, e pode olhar lá onde é que está a sua 11ª casa e quais são os planetas que estão ali e qual é o signo que está dominando. No caso dele, ele buscava a convivência com as amizades, a inter-relação. E nessa inter-relação, ele conseguia expressar como ele via a vida através de uma perspectiva mais de liderança, sim, mas muito da expressão da arte. Então isso favoreceu ele porque as pessoas que têm o Sol na 11ª casa, elas costumam ter uma necessidade muito grande de se relacionar com as amizades. Criam laços profundos de amizade desde muito cedo. Muitos dessas pessoas têm amigos da época da infância que convivem ainda na fase adulta, o que torna bastante interessante a troca que essa pessoa tem no sentido de também obter experiência a partir da vida dos amigos. Então ela aprende com a sua própria vida e aprende observando a relação dos amigos com as suas próprias vidas. Isso então ela tira como uma experiência positiva. No caso dele, ele tem alguns outros aspectos que fortalecem essa questão de trabalhar com a arte, e isso a gente vai ver em mais de um mapa que tem essa configuração. Sol e Lua na 11ª casa. Por quê? Porque tanto Mercúrio como a Vênus, eles não se desprendem do Sol. Eles ficam sempre orbitando o Sol. Então o Sol vai andando e eles vão girando ao redor do Sol. Portanto, essas pessoas que têm Sol na 11ª casa, possivelmente terão Mercúrio no máximo na 10ª casa, e o Mercúrio, ou a Vênus, ou no máximo na 11ª, entende? Então, quer dizer, o máximo de proximidade do Sol é uma conjunção, Sol e o planeta respectivo, no caso Mercúrio e Vênus. Quando esses dois planetas estão fazendo órbitas mais abertas, estourando a fita, dependendo da posição do Sol, pode ter um planeta na 12 e um planeta na 10, Vênus e Mercúrio. Então, é interessante observar que as pessoas que têm o Sol na 11ª casa vão estabelecer uma relação muito forte com as amizades, podem se envolver em clube, participar da direção, participar do corpo, criar um clube. Né? É tão importante essa vivência para ele que ele vai então estabelecer uma relação com muitas pessoas e vão formar um clube, um time de futebol, coisas do gênero. Então, olhando o mapa dele ali, como dá para ver, ele tem um Urano na 10ª casa. Urano na 10ª casa vai sugerir, neste caso aqui, que de alguma forma ele vai se envolver bastante com assuntos de família. Mas observando um ponto aqui que a gente tem que considerar. A relação dele com essa família vai ser uma relação. Não é o elemento primordial desta relação, é algo
que foge um pouquinho aquela experiência de família que a gente traz de berço, que é uma coisa mais afetiva, mais envolvente. É algo um pouquinho diferente disso. Bom, a Vênus dele é de casa 12, em Virgem, e a gente vai descobrir que tem outros artistas que também são Sol e Lua em Leão, de 11ª casa, e que também vão ter a Vênus ali. Se eu tiver a oportunidade de fazer esses outros mapas, eu vou fazer também. Importante também entender outra coisa. Quando a gente tem 8ª casa no mapa, a gente tem que ficar atento para ver o que ela significa. Hamilton, o que é 8ª casa no mapa da gente? Todo mundo tem uma 8ª casa, ou 99% das pessoas têm uma 8ª casa no mapa. E ela, às vezes, 50% de chance de estar habitada por um planeta. Quando esse planeta está ali no momento do teu nascimento, ele vai carimbar a característica dele naqueles assuntos pertinentes à 8ª casa. E aí a gente tem que entender por que uma pessoa vai ter uma carreira rápida, forte, e na sequência vem a ter um problema de saúde, alguma coisa muito grave e termina. É bem comum acontecer isso. Mais comum do que a gente imagina. Como todo mundo não faz mapa, são poucas as pessoas que fazem o mapa, talvez a gente pudesse estabelecer uma estatística para tentar entender o que aquele planeta naquela posição em relação aos outros favoreceu a pessoa, estimulou a pessoa, criou o ambiente adequado para a pessoa fazer esse tipo de comportamento, certo? Mas ninguém fica doente porque quer, é verdade. Ninguém fica doente porque quer. Mas se você tem uma predisposição no seu mapa a que algo nesta área aconteça, você deveria prestar atenção. Mas utilizar isso mais como um exemplo, mais uma ferramenta de monitoramento, correto? Bom, então esse mapa dele tem essa ênfase no aspecto dramático, na questão de estabelecer uma relação forte com os amigos, da representação, a arte, né? A questão familiar tem algo ali que era uma relação familiar, mas não era ao mesmo tempo. E a questão importante de 8ª casa que a gente tem que sempre observar para saber qual é o planeta que está, qual é o signo que comanda ali e que tipo de aspecto ele está sinalizando para a gente. Sol e Lua em Leão não é fácil para a própria pessoa, né? É muita energia de expansão, né? Uma dramaticidade, uma expressão, uma extroversão ao máximo, o que acaba incomodando um pouco a própria pessoa ou as pessoas que estão ao redor e que têm que conviver com aqueles excessos. Já vi mapa assim, em que a pessoa era profundamente depressiva e não tinha medicamento que resolvesse. Ela já estava em terapia há muitos anos, tomava remédio, mas alguns aspectos que ela passou marcaram tão intensamente a questão do Sol e da Lua em Leão que aquilo não era superado nunca, né? Então tem que observar isso também. Muitas vezes a gente vai passar por algumas situações na vida que independem da nossa capacidade de poder lidar com isso, superar ou não, e que dependendo da tua configuração, tu vai interpretar, tu vai lidar com aquilo de uma determinada forma, e se essa forma for truncada, confusa, mal interpretada, pode ser bem complicado. Então, o Sol, Lua em Leão, tanto pode te dar uma pessoa super, extremamente extrovertida e comunicativa, generosa, pode dar uma profunda depressão no indivíduo. Bom, essa é uma breve análise, então, de uma pessoa que tem Sol e Lua em Leão. Tudo de bom.